Agora, sobre o caso dos homens desaparecidos lá em Icaraíma, né? O advogado dos acusados, ele se manifestou e disse que eles não mataram os cobradores. Um mês após o desaparecimento de 3 cobradores e também de um credor de dívida em terras lá em Icaraíma, na região noroeste do estado, a defesa dos principais acusados desse caso foi a público, negou qualquer envolvimento dos clientes nesse suposto crime. Segundo esse advogado, que atua em São Paulo, inclusive, ele disse que o Antônio, de 62 anos, e o filho, o Paulo, de 22, eles sequer tiveram no local indicado pela polícia como cenário do suposto homicídio. Tá aí o Antônio e também o Paulo Ricardo. O Antônio e o Paulo estão com prisão preventiva decretada e permanecem foragidos desde a semana seguinte ao registro dos desaparecimentos ocorridos ainda em 5 de agosto, lá na delegacia de Icaraíma. O advogado teria sido contratado pela família no dia 12 de agosto. Além do pai e também do filho, pelo menos outros 8 familiares também deixaram no Brasil Gente de hoje. Seria uma situação em que o advogado relatou que teve acesso aos autos, final da tarde das residências, e estão em paradeiro desconhecido. A informação dessa entrevista, a qual inclusive a Nádia vai trazer mais detalhes ainda da sexta-feira, após ingressar com pedidos ao juízo de primeira instância, e pedindo ainda que tenha mais tempo para acompanhar toda a investigação. Questionado sobre a fuga dos acusados e também dos familiares, ele alegou que a medida foi tomada para preservar a vida dos envolvidos. Diz que tiveram que abandonar as residências, os pertences, porque estavam correndo risco, já que tinham recebido ameaças pesadas de pessoas que se identificaram como próximas aos cobradores. Em visita recente à propriedade rural lá na Vila Rica, as reportagens acabaram acompanhando que roupas ainda estão nos varais. A gente tem algumas imagens aí que mostram isso, inclusive. No início da atuação, o advogado chegou a considerar a hipótese de legítima defesa. Teriam aí feito tudo por legítima defesa. Os cobradores, o Robisley, o Rafael, o Diego e também o Alencar, que estão desaparecidos. Após uma reunião por videochamada com os acusados, o advogado descartou essa linha de defesa. Diz que recebeu informações suficientes para sustentar que eles não estavam no local apontado pela polícia como local que ele não sabe o paradeiro deles. A investigação policial localizou notas fiscais de supermercados emitidas em Americana, onde reside parte da família de alcoólica, energético, repelente. Para a polícia, as compras poderiam ter abastecido a família após a fuga lá de Icaraíma. O advogado, contudo, ele rebate essa interpretação. Ele diz que esse filho estaria abrindo um bar e essas mercadorias seriam para isso. O advogado ainda disse que existe a possibilidade que os cobradores estejam vivos, né? Ele disse que é preciso entender a vida em que levavam por conta do trabalho que exerciam. Enfim, situação que continua sendo investigada. A Polícia Civil não se manifestou durante essas últimas horas sobre esse caso e o advogado crava a todo custo que os clientes dele, né, pai e filho, são inocentes nesse caso, que não estariam nem no local no momento em que a polícia disse que aconteceu, então, esse crime. A gente continua acompanhando, a gente vai ter detalhes dessa entrevista ainda hoje aqui no Brasil Gente, a Nádia Lopes acompanhando esse caso de Icaraíma com detalhes e vai trazer mais informações 5h30 da tarde aqui no Brasil Gente. Caso polêmico, que toma uma repercussão muito grande. Os 2 suspeitos estão foragidos. Agora, o advogado dele faz contato com a polícia, faz contato com a imprensa, tentando alegar essa questão, primeiro de legítima defesa, na sequência falar que eles não tinham nada a ver com o caso. E os 4 estão desaparecidos. Os 4 cobradores estão desaparecidos em Icaraíma sem qualquer tipo de informação do paradeiro deles. Inúmeras buscas foram feitas
tanto pelos familiares quanto pela polícia. Aí o delegado diz que é segredo de justiça, diz que todo mundo vai se surpreender com o que vai surgir de informação com relação a isso, mas até agora nem uma notícia oficial do paradeiro dos 4 desaparecidos. A polícia chegou a alegar que estariam mortos e agora a gente continua acompanhando esse caso também lá de Icarema, que tem dado o que falar durante o último mês, dos 4 desaparecidos e os 2 foragidos, que até agora não se tem qualquer tipo de informação do paradeiro deles.